Me desculpe, Frei Gilson, mas você está errado. Eu gosto muito das suas músicas, tenho muito carinho por você, mas você está errado. A mulher não é ajudadora, nem auxiliar, muito menos inferior ao homem. E ela também não precisa ser submissa a nenhum homem. A doutrina que você vem pregando, ela vai em direção contrária ao magistério e à tradição da Igreja Católica, e eu vou lhe mostrar por quê. A tradição e o magistério da Igreja, especialmente após o Vaticano II, eles afirmam a absoluta igualdade e a dignidade entre homens e mulheres. Todavia, os textos sagrados estão sendo distorcidos para justificar o injustificável, ou seja, a violência praticada contra as mulheres. Se a gente percorrer todos os documentos da Igreja, do Concílio Vaticano II, as encíclicas do Papa João Paulo II, Catecismo da Igreja Católica, Compêndio da Doutrina Social da Igreja, nós não vamos encontrar nenhum documento que justifique, que sinalize essa submissão, essa suposta submissão das mulheres. Vamos dar uma olhada nesses documentos. Primeiro, vamos analisar dois documentos do Concílio Vaticano II. A Lumen Gentium, de 1964, ela afirma o seguinte: todos os batizados compartilham uma comum dignidade de membros e que não há desigualdade na Igreja por motivo de raça ou sexo. Lumen Gentium, 1964. A Constituição Apostólica Gaudium et Spes, 1965, ela declara que todos os seres humanos, homens e mulheres, possuem igual dignidade. Vou repetir, igual dignidade, por terem a mesma natureza e origem, por serem criados à imagem de Deus, à imagem e semelhança de Deus. Portanto, se homem e mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus, eles têm igual dignidade. Essas afirmações, elas representam um reconhecimento explícito e inequívoco da igualdade entre homens e mulheres. Mas vamos caminhar nos documentos da Igreja. São João Paulo II, em 1995, ele escreveu uma carta dirigida às mulheres. O Papa João Paulo II agradece o ministério da mulher, ou seja, a atuação das mulheres na Igreja, e ele cunha um termo muito bonito chamado gênio feminino, que significa as contribuições únicas, particulares das mulheres, tanto para a vida social quanto para a vida da Igreja. Então, a Igreja deve reconhecer e valorizar na sociedade e na comunidade eclesial o papel da mulher. E ele insiste na igualdade de direitos e na rejeição de discriminações. Isso, São João Paulo II, é um Papa muito querido pelos conservadores. Papa João Paulo II, na Carta Apostólica Mulieris Dignatem, de 1988, ele medita sobre a dignidade e a vocação da mulher a partir das Escrituras e ele novamente sublinha a igualdade essencial de homem e mulher, a unidade dos dois e que a dominação masculina ela é fruto do pecado, não do plano do Criador. Então, já em 1988, o Papa João Paulo II diz que a dominação masculina, a dominação do homem sobre a mulher é fruto do pecado, não do plano original de Deus. João Paulo II argumenta que essa igualdade entre homens e mulheres nunca foi revogada. Nessa carta, ao comentar Efésios 5, São João Paulo II enfatiza que a exortação à submissão das mulheres, que está inserida no contexto da submissão recíproca, sujeitai-vos uns aos outros, e que a cabeça, o homem ser a cabeça da família, o significado da cabeça é ser chamado a dar a vida, a se entregar, a se fazer servo. A submissão cristã ela é entendida como uma forma de amor oblativo mútuo, que exclui qualquer forma de opressão ou violência. Quem está dizendo isso não sou eu.
É São João Paulo II, em 1988. Continuando, na Carta Apostólica Mulieris Dignatem, de 1988, São João Paulo II escreve o seguinte, no item 24. O autor da carta aos Efésios não vê nenhuma contradição entre uma exortação assim formulada e a afirmação: as mulheres sejam submissas a seus maridos como ao Senhor. Enquanto na relação Cristo-Igreja a sujeição é só da parte da Igreja, na relação marido-mulher a sujeição não é unilateral, mas recíproca. Ou seja, o que João Paulo II está dizendo é que o homem se sujeita à mulher e a mulher se sujeita ao homem, numa relação, né, bivalente. Isso João Paulo II está dizendo em 1988. E o que diz o Catecismo da Igreja Católica sobre essa suposta submissão feminina, sobre essa suposta submissão das mulheres? O Catecismo da Igreja Católica, publicado em 1992, ele desenvolve o conceito de igual dignidade. Observe os números 369 até 373 e também o número 2335. O Catecismo ele afirma que o homem e a mulher são criados na mesma dignidade como imagem de Deus, com diferenças reais, que são boas e queridas por Deus, mas que não justificam qualquer subordinação ontológica, ou seja, não há hierarquia entre homem e mulher. Então, os homens e mulheres possuem diferenças, né? Ser homem, ser mulher, sim, pode ter suas diferenças, tem suas diferenças, mas elas não justificam qualquer subordinação ontológica, ou seja, nem o homem é superior à mulher, nem a mulher é superior ao homem. Vamos continuar estudando o Catecismo da Igreja Católica, número 369. Ele diz o seguinte: o homem e a mulher foram criados em perfeita igualdade enquanto pessoas humanas. O homem e a mulher têm uma dignidade inamissível e que lhes vem imediatamente de Deus, seu Criador. O homem e a mulher são, com a mesma dignidade, a imagem de Deus. Então, se o homem e a mulher são feitos à imagem e semelhança de Deus, eles têm a mesma dignidade. Então, o Catecismo da Igreja Católica ele corrobora com o que já falava São João Paulo II. No número 2335, diz o seguinte: cada um dos dois sexos é, com igual dignidade, embora de modo diferente, imagem do poder e da ternura de Deus. E aí ele continua: a união do homem e da mulher no matrimônio é um modo de imitar na carne a generosidade e a fecundidade do Criador. E aí ele lembra o trecho de Gênesis: o homem deixará o pai e a sua mãe para se unir à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Se os dois serão uma só carne, eles têm exatamente a mesma dignidade. É isso que diz o Catecismo da Igreja Católica. Nos números 1934 a 1938, o Catecismo ele categoricamente condena as desigualdades que ele chama de desigualdades pecaminosas, que ferem a dignidade de milhões de homens e mulheres como contrárias ao Evangelho. Então, embora o Catecismo ele não abandone totalmente a linguagem de ordem, de papéis distintos, o eixo claramente é a igualdade de dignidade, ou seja, a igual dignidade. A codireção da família, ou seja, a família ela é chefiada pelo marido e pela esposa, né, como um conjunto, como uma unidade, e a corresponsabilidade no matrimônio. No número 1935 do Catecismo, nós podemos ler o seguinte: a igualdade entre os homens assenta essencialmente na sua dignidade pessoal e nos direitos que dela dimanam. Toda espécie de discriminação relativamente aos direitos fundamentais da pessoa, quer por razão de sexo, ou raça, cor, condição social, língua ou religião, deve ser ultrapassada e eliminada como contrária ao desígnio de Deus. Então, toda discriminação em relação a sexo, né, ser homem ou mulher, deve ser eliminada e considerada como contrária ao plano de Deus.
A Congregação para a Doutrina da Fé, numa carta enviada aos bispos da Igreja Católica em 2004, sobre a colaboração do homem e da mulher na igreja e no mundo, o documento ele retoma o conceito de igual dignidade e de complementaridade entre homem e mulher. E ele critica tanto formas de machismo quanto pensamentos que dissolvem as diferenças entre os sexos. Ou seja, homens e mulheres têm diferenças, elas são boas, mas essas diferenças não implicam em nenhuma relação de poder, de autoridade de um sobre o outro. Ou seja, não há uma relação de hierarquia ontológica entre homem e mulher. O Compêndio da Doutrina Social da Igreja, publicado em 25 de outubro de 2004, pelo cardeal Renato Raffaele Martino, então presidente do Pontifício Conselho Justiça e Paz, ele diz o seguinte no número 146. O masculino e o feminino diferenciam dois indivíduos de igual dignidade. Então, novamente, o conceito de igual dignidade. Que, porém, não refletem uma igualdade estática, porque o específico feminino é diferente do específico masculino. E essa diversidade na igualdade é enriquecedora e indispensável para uma harmoniosa convivência humana. No ponto 147, nós podemos ler o seguinte: a mulher é o complemento do homem, como o homem é o complemento da mulher. E aqui vale uma observação. Veja bem, no ponto 147. A mulher é auxiliar para o homem, assim como o homem é auxiliar para a mulher. Então, nós poderíamos dizer que a mulher é uma ajudadora para o homem, na mesma medida que o homem é um ajudador para a mulher. Eles devem colaborar. No ponto 111, o ponto 111 diz o seguinte: o homem e a mulher têm a mesma dignidade e são de igual nível e valor. Não só porque ambos, na sua diversidade, são imagem de Deus, mas ainda mais profundamente, porque a imagem de Deus, o dinamismo de reciprocidade que anima o casal humano. Papa Francisco, na carta encíclica Amoris Laetitia, de 2016, diz que é machismo considerar a emancipação feminina como causa dos problemas da família e que a igual dignidade do homem e da mulher nos faz alegrar ao ver desaparecer antigas formas de discriminação, enfatizando aí a crescente reciprocidade nas famílias, o trabalho conjunto de homem e mulher nas famílias. Não há hierarquia. Papa Francisco criticou o que chamou de teologia do sim, mas, que enquanto afirma a igualdade em princípio, ou seja, na teoria, na prática nega essa igualdade. Nessa mesma carta, Amoris Laetitia, de 2016, o Papa Francisco também criticou o uso de textos bíblicos para justificar a submissão sexual ou formas de dominação física. Lembrando que muitos desses textos foram escritos em contextos patriarcais e não podem ser usados para legitimar comportamentos contrários à dignidade da mulher. Então, esse costume, esse hábito muito presente na Igreja Católica atual de usar textos bíblicos para justificar uma suposta submissão das mulheres, ela é criticada firmemente pelo Papa Francisco na encíclica Amoris Laetitia de 2016. Em diversas entrevistas e homilias, o Papa Francisco ele se pronunciou contra a violência doméstica, que ele chamou de veneno e de problema quase satânico, com raízes culturais ligadas a preconceitos e mentalidades de posse. Francisco afirmou ainda que toda pessoa deve ser respeitada em sua dignidade e seus direitos fundamentais, condenando explicitamente a violência contra as mulheres. Portanto, posicionamentos machistas, doutrinas machistas que buscam oprimir, subjugar, controlar ou inferiorizar as mulheres não encontram nenhum respaldo,
nem no magistério e nem na tradição da Igreja Católica, constituindo assim um grave desvio, na minha opinião, um grave pecado. Então, posicionamentos machistas que dizem que a mulher tem que se sujeitar ao homem, que o homem é o cabeça e por isso tem que ser o líder, tem que dominar, tem que ser o macho alfa. Esses posicionamentos são contrários à doutrina da Igreja Católica. São contrários ao magistério e à tradição da Igreja Católica. Quem prega essa doutrina está pregando contra a Igreja Católica. Então, me desculpe, Frei Gilson, mas a sua afirmação de que mulheres devem ser submissas aos homens, devem ficar só em casa cuidando da família, que o homem é o líder, que a mulher tem que obedecer, ela não encontra eco, não encontra respaldo, nem no magistério, nem na tradição da Igreja Católica. Infelizmente, o senhor está pregando algo diferente do que recomenda, do que diz a Igreja Católica. E eu poderia me perguntar ainda, né? Mas o que diz a Bíblia sobre essa suposta submissão feminina? Vamos lá, vamos dar uma olhada na Bíblia, então. Já olhamos que essa suposta submissão não encontra respaldo nenhum, nem na tradição, nem no magistério da igreja. Vamos olhar agora o que diz a Bíblia. Vamos começar com Gênesis, né? E o projeto original. Qual era o projeto original? Primeiro, precisamos entender que Gênesis é uma poesia. E você não lê uma poesia de Vinícius de Moraes, por exemplo, literalmente. Uma poesia precisa ser interpretada. Nessa poesia surgem alguns termos, como Adão e Eva. Mas Adão e Eva não são seres, não foram humanos, pessoas que viveram na Terra há milhares de anos. Não. Adão, o termo Adam, é um termo ligado ao solo, ou à terra. O significado real é o ser humano enquanto aquele vivente que vive na terra, moldado do pó. É isso que significa Adão. Então, Adão significa todo o gênero humano, toda a humanidade. E Eva? Eva não foi uma mulher que viveu há trocentos anos atrás. O termo Eva está relacionado ao verbo viver, a vida. Então, Eva significa a dimensão de vida, de fecundidade. Pode ser entendida como a mãe de todos os viventes. Mas não como um ser que deu origem a todos os seres humanos, né? Não como o primeiro humano, não. Né? Mas como essa dimensão da fecundidade. E a costela, a gente vai discutir mais na frente, né? Que o termo também sugere lado, né? Tem um significado de igualdade. Mas vamos deixar isso para já já. Bom, no projeto original, se a gente for ler Gênesis 1, 26, 27, nós vamos ler o seguinte texto. E Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, homem e mulher são criados à imagem e semelhança de Deus. Se ambos são criados à imagem e semelhança de Deus, não há hierarquia ontológica entre eles. No Antigo Testamento, né, então essa narrativa de criação que está em Gênesis 1, 26 e 27, ela apresenta o homem e a mulher criados à imagem e semelhança de Deus, sem hierarquia ontológica. Eles são iguais, têm igual dignidade. Ambos compartilham a mesma dignidade e a mesma natureza humana. A palavra hebraica imagem de Deus, Tselem Elohim, aplica-se igualmente a ambos. Então, isso estabelece uma igualdade radical entre homem e mulher.
Observe que essa narrativa ela chega a ser revolucionária para o ambiente, né, para o tempo em que ela foi escrita. Né? Colocar o homem e a mulher em pé de igualdade, isso seria impensável no momento em que esse texto foi escrito. Ele contrasta, né, essa que a gente pode chamar de mitologia do Gênesis, ou mitologia cristã, ela contrasta com as mitologias antigas de outras religiões, onde as mulheres eram seres inferiores, né, e que existiam para servir o homem. Então, a mitologia trazida em Gênesis ela é revolucionária. Ela coloca o homem e a mulher em pé de igualdade. Em Gênesis 2, a mulher é descrita como auxiliar adequada, Ezer Kenegedor, em hebraico. Vamos ler um pouco o texto, né? E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo o animal do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora adequada. Então vou repetir. Esse trecho que é muito usado pelos machistas e conservadores, né? Para o homem não se achava uma ajudadora adequada ou uma auxiliar adequada. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão e este adormeceu. E tomou uma de suas costelas, ou tomou do seu lado, o termo também, hebraico também pode ser usado para lado, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela, ou do lado, que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher. E trouxe a Adão. Então, a mulher é feita da mesma substância de Adão. E disse a Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. O que significa osso dos meus ossos e carne da minha carne? Que a mulher tem a mesma natureza, a mesma substância do homem. Então, ela não pode ser inferior. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Se ambos serão uma só carne, então também não existe hierarquia entre homens e mulheres. Em Gênesis 2, então, a mulher é descrita como auxiliar adequada, Ezer Kenegedor. Mas o que essa expressão significa? A palavra Ezer é frequentemente usada na Bíblia para descrever Deus. Deus como ajudador do povo, como o suporte do povo. Veja, se Deus é Ezer, se Deus é ajudador, e isso não significa que Deus é inferior ao homem, então a mulher ser um Ezer, ser uma ajudadora do homem também não pode significar que ela é inferior. Porque se Ezer tivesse essa pretensão de designar essa inferioridade, então eu teria que assumir que Deus é inferior ao seu povo. Porque Deus é um Ezer, um ajudador do povo. Então a palavra não tem nenhuma conotação de inferioridade ou de hierarquia. A mulher ela foi criada do lado do homem, seja da costela ou do lado, simbolizando que ambos estão no mesmo nível de dignidade. Então a mulher não foi criada da cabeça para não dominar o homem, nem dos pés para não ser pisada por ele, mas do lado. Então ela tem a mesma natureza, igual dignidade, e é do lado. Então ela tem a mesma importância, né? A mesma hierarquia. A narrativa conclui que homem e mulher serão ambos uma só carne, sugerindo que a relação de igualdade fundamental e complementariedade, e não dominação. A mulher ela não é feita da cabeça do homem, para não dominá-lo, nem dos pés para ser pisada, mas do lado, o que significa igualdade. Por isso o texto ele foi tradicionalmente entendido como uma imagem de proximidade, parceria, reciprocidade. Eles têm a mesma natureza e eles devem colaborar, devem se ajudar um ao outro. A narrativa sugere que o homem e a mulher compartilham a mesma natureza. A mulher foi tirada do homem, ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Além disso, diferentemente dos animais criados a partir do pó da terra, a mulher foi criada a partir da substância de Adão,
da costela ou do lado, então ela tem a mesma substância, tem a mesma dignidade. Ela não foi criada como os outros animais a partir da terra. Então, do pó da terra. Então, não há hierarquia entre homens e mulheres. Isso sugere uma relação de igualdade fundamental e uma complementaridade essencial. A mulher não é inferior nem superior, mas uma companheira correspondente. Então, a mulher como Ezer Knegudô, ou seja, uma auxiliar adequada, né? E Sela, que é o termo usado para costela ou lado. Então ela tem a mesma dignidade, foi criada da mesma substância de Adão, está na mesma altura, na mesma hierarquia, e ela é ajudadora nesse sentido de que é uma companheira para o homem, da mesma forma que Deus é um companheiro, anda ao lado do seu povo. Bom, a dominação do homem sobre a mulher é uma consequência do pecado, mas vejamos, né? Esse texto, ou esse versículo, é muito usado por católicos fundamentalistas, por católicos machistas, para justificar essa submissão da mulher ou a superioridade do homem. Em geral, essas pessoas pegam só esse versículo. E o versículo diz o seguinte: teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Então, lendo só esse versículo, parece o quê? Parece que Deus está mandando que o homem vai dominar a mulher, ele deve dominar a mulher. Então, a interpretação machista aqui frequentemente apresenta esse versículo como uma ordem. O homem deve dominar, tá vendo? O homem deve dominar, deve ser o macho alfa, e a mulher deve ser submissa. Está escrito. Esse versículo é muito usado, né, por cristãos machistas para justificar um pecado. Né? Se não vejamos, né? Será que esse texto está dizendo realmente que o homem deve dominar? Será que Deus está mandando o homem dominar a mulher? Será? Vamos ver, vamos chamar o VAR. Vamos chamar o VAR. Bom, vamos ler o texto na sua integridade, não só o versículo. Vamos alongar um pouquinho mais e ler 2 versículos. Vamos ler Gênesis 3,16. O texto diz o seguinte: a mulher, ele declarou. Ele quem? Deus. Então é Deus que está dizendo à mulher: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará luz aos seus filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Ou seja, aqui é Deus dizendo qual o castigo da mulher após o pecado original, após a desobediência no paraíso. Então, esse domínio do homem sobre a mulher, ele é uma consequência do pecado, não o plano original de Deus. Bastou uma leitura um pouco mais cuidadosa para que a gente possa perceber que essa dominação masculina é uma consequência do pecado e não parte do projeto originário de Deus para a humanidade. Então, a estrutura patriarcal ela é resultado da queda, do pecado, não da vontade divina para a criação. Essa distinção teológica ela é fundamental, ela é importantíssima. Deus não deseja esse domínio. Deus não criou a humanidade para que o homem domine a mulher, nem para que a mulher domine o homem. Isso, todo domínio, toda opressão, ela é fruto do pecado. Então, no projeto originário de Deus, que a gente pode ver em Gênesis 1 e 2, a humanidade é criada, macho e fêmea, com igual dignidade, à imagem e semelhança de Deus. Compartilham a mesma natureza e essência. A mulher foi tirada do homem, ossos dos meus ossos, carne da minha carne. E do lado, né, tem a mesma dignidade, a mesma hierarquia. A distorção do pecado, aí sim, com o pecado, ocorre a dominação masculina sobre a mulher. Mas aí o conservador vai te dizer que, mas Paulo em sua carta diz que... Vamos discutir isso também.
Bom, a passagem mais utilizada do Novo Testamento para tentar justificar uma possível submissão das mulheres é Efésios 5, 21 a 33. Nesse trecho tem a seguinte frase: as mulheres sejam submissas a seus maridos, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Então, o machista, o fundamentalista, ele pega exatamente esse versículo e justifica, né? Bem claro, mostra só o versículo. Olha, aqui está claro, as mulheres sejam submissas a seus maridos, porque o marido é o cabeça da mulher. Pronto. Acabou. Está justificada a opressão masculina sobre as mulheres. Será que é isso mesmo que o texto diz? Vamos chamar o VAR novamente, né? Vamos chamar o VAR. Vamos ler o texto completo. Né? Vamos ler o texto completo. O texto começa assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Ou seja, sujeitando-vos uns aos outros é o homem se sujeitar à mulher, a mulher se sujeitar ao homem. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor, ou seja, da mesma forma que você faria ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, assim como Cristo é a cabeça da igreja. Então, o marido ele não é a cabeça da mulher, como os romanos entendiam, ou os gregos entendiam, mas como Cristo é a cabeça da igreja. Cristo não oprime a igreja. Cristo não é superior à igreja. Ele não exerce uma opressão sobre a igreja. Mas Cristo ele se oferece pela igreja, ele dá a vida pela igreja. Então, o marido ser a cabeça da igreja, da mesma forma como Cristo foi... Aliás, o marido ser a cabeça da mulher, assim como Cristo foi a cabeça da igreja, significa que o marido tem que dar a vida pela mulher. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas a seus maridos. Então, assim como há uma relação de amor oblativo entre Cristo e a igreja, assim deve ser entre o marido e a esposa. E aí ele completa, né? Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, ou seja, a ponto de dar a vida pela sua esposa, como Cristo deu a vida pela igreja. E assim mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar-se a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, sem nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e a sustenta, como também o Senhor alimenta e sustenta a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Então Paulo aqui faz uma alusão a Gênesis. Grande é este mistério. Esse mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Ou seja, é uma relação de duplicidade, né? Tem dois sentidos, tanto do homem para com a mulher, quanto da mulher para com o homem. Mas o machista tira um versículo do contexto para justificar as suas ideias, nos seus preconceitos. Então, o que o texto está mandando, na verdade, está ordenando, é que ambos tenham um amor sacrificial. Então, frequentemente, essa exortação às mulheres, né, ela é citada isoladamente, retirada do seu contexto, ignorando o mandato paralelo aos maridos em Efésios 5, 25 e 29. Então, os maridos são exortados a amar as esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, ou seja, ao ponto de dar vida por ela. Esse amor é descrito como sacrificial e não dominador. E o texto continua, né? Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Então, resumindo, a analogia da cabeça não autoriza domínio, mas responsabilidade, cuidado, amor, semelhante às ações de Cristo em relação à igreja.
Bom, então cabeça, na visão greco-romana, de fato, representava domínio, autoridade, né? Servidão. Mas, na analogia de Paulo, quando ele faz a analogia com Cristo, cabeça da igreja, esse termo cabeça passa a representar o amor oblativo, sacrificial, a entrega da própria vida, a doação da própria vida. Então, Paulo, ele muda o conceito de cabeça. Ele revoluciona o conceito de cabeça, comparando, né, com Cristo, usando para isso Jesus Cristo. Gálatas 3, 28 deixa claro essa igualdade radical entre homens e mulheres em Cristo Jesus. Então, Gálatas 3, 28 diz o seguinte: nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, se todos somos um, não há homem e mulher, não há diferença. Aqui não há diferença. O que Gálatas está afirmando é uma igualdade radical. Todos são iguais em Cristo. Então, essa passagem, ela frequentemente é negligenciada, esquecida. O machista não mostra, o fundamentalista não mostra, né? Ele simplesmente esquece de propósito essa passagem. A igualdade fundamental não é apenas teórica, mas uma realidade espiritual e comunitária. Então, essa afirmação de Paulo é radicalmente igualitária para a sua época. Bom, um texto bastante explorado pelos machistas, né, e fundamentalistas é 1 Timóteo 2, 11 e 12. O texto diz o seguinte: a mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão. Não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o homem. Putz, aí o machista está feliz, né? Olha, a mulher tem que ficar calado, tem que ser submissa, e Paulo aqui está dizendo que não permite nenhuma autoridade da mulher sobre o homem. Bom, Paulo devia estar esquizofrênico, né? Porque uma hora ele diz que os dois são iguais, outra hora ele diz que a mulher tem que ser submissa ao homem. Será? Tem alguma coisa errada aqui. Não faz sentido, esse texto não bate com os outros textos de Paulo, né? Então, os estudiosos, eles argumentam, eles entenderam, né, que essa instrução aqui dada em Timóteo, ela foi uma instrução para uma situação específica da comunidade de Éfeso. Provavelmente, algumas mulheres ricas estavam infiltrando algumas doutrinas gnósticas na comunidade cristã. Essas mulheres sem formação teológica, sem participarem, né, do grupo mais ativo de discípulos, estavam introduzindo doutrinas estranhas, doutrinas gnósticas. Então, para essa comunidade de Éfeso, né, para tentar resolver esse problema em Éfeso, especificamente na comunidade de Éfeso, Paulo estaria dizendo: olha, as mulheres fiquem tranquilas aí, caladinhas, né, sem trazer essas novidades gnósticas, porque elas não fazem parte da nossa doutrina. Então, na verdade, esse texto ele traz uma medida pastoral para uma comunidade que está tendo um problema, que está tendo uma crise. Então, esse texto de Paulo é para resolver um problema específico de uma comunidade específica, que é a comunidade de Éfeso. Não é uma determinação que vale para todas as comunidades cristãs, tá? É para essa comunidade específica, nesse contexto específico. Então, Paulo, por que a gente diz isso? Porque Paulo não estaria louco, Paulo não estaria esquizofrênico, com dois pensamentos completamente diferentes. Seria absurdo tentar entender Paulo mandando as mulheres serem submissas em um texto, e em outro, né, como Romanos 16, 1 a 7, Paulo dizer que Febe é uma diaconisa, que Priscila é uma mestra, que Júnia é uma apóstola. Ou em Filipenses 4, 2, 3, Paulo se referir às mulheres que trabalham ativamente na propagação do evangelho junto com ele. Ou 1 Coríntios 11, 5, que pressupõe naturalmente que as mulheres profetizam nas assembleias cristãs. Então, se as mulheres
profetizam nas assembleias cristãs, como é que Paulo, em outra carta, está mandando as mulheres ficarem em silêncio. Então, na verdade, essa situação do silêncio, esse texto foi escrito para um problema específico. Numa carta, né, que é direcionada a um público específico. Não é uma lei que vale para todos os tempos e para todas as pessoas. Se a gente for olhar também o comportamento de Jesus, a gente sempre tem que tentar olhar os textos, seja do Primeiro Testamento ou do Segundo Testamento, com a lente de Jesus. Como é que Jesus tratava as mulheres, né? Jesus de Nazaré dialogava com as mulheres em público, o que já era uma revolução, um absurdo, né? Conversar com as mulheres em público. Ele tinha discípulas mulheres, Maria Madalena, por exemplo, e várias outras. Elas foram testemunhas da morte e da ressurreição de Jesus e da ascensão de Jesus aos céus. Então, as mulheres estavam presentes nos grandes eventos de Cristo. Então, isso é notavelmente contracultural, ou seja, notavelmente algo contrário àquela tradição, à cultura judaica do século I. Maria de Betânia, por exemplo, foi elogiada por sentar a seus pés de Jesus para aprender como uma discípula, assumindo a posição de discípula que era tradicionalmente reservada aos homens, enquanto Marta se preocupava com as tarefas domésticas. Mas Jesus em nenhum momento repreende Maria, pelo contrário, repreende Marta, né? Testemunhas de autoridade. Então, as mulheres, como a mulher samaritana, as mulheres estavam na ressurreição, testemunharam a ressurreição, a morte, a ascensão de Jesus aos céus. Então, estavam nos grandes momentos. Então, Jesus tem uma relação para com as mulheres que sugere um projeto igualitário. A hermenêutica contemporânea e a exegese histórico-crítica sublinham a distância entre o projeto igualitário de Jesus, que era um projeto revolucionário, né, contracultural para aquele tempo, e as estruturas patriarcais daquela sociedade. Em alguns textos, né, São Paulo tenta negociar, né, tenta flexibilizar esse projeto de Jesus, né, com as estruturas sociais. Tá? Então ele tenta fazer algumas negociações, algumas flexibilizações, mas o projeto de Jesus é absolutamente revolucionário. A tarefa aqui do estudioso é tentar separar o que era projeto de Jesus, que é igualdade e dignidade, das concessões que Paulo teve que fazer para que a religião crescesse no mundo greco-romano. Então, sempre que a gente for ler um texto, vamos aplicar o filtro de Jesus, o filtro do Evangelho. A gente tinha uma sociedade patriarcal, o texto reflete essa sociedade patriarcal, mas nós vamos ler com o filtro de Jesus. E qual é o filtro de Jesus? Ele dialogava publicamente com as mulheres, o que já era um absurdo para aquela sociedade. Tinha discípulos mulheres que estavam com Jesus o tempo todo, na sua caminhada, na sua missão. E as mulheres tiveram um protagonismo histórico, porque elas estavam ao pé da cruz, elas estavam na ressurreição, elas estavam na ascensão de Jesus aos céus. Então elas tiveram um protagonismo na história. Então sempre lê com o filtro de Jesus. O comportamento de Jesus ele é contracultural, ele é revolucionário em relação à questão de gênero, né, no tempo em que ele viveu, século I. Então, se a teologia cristã ela exige essa perfeita igualdade e condena a opressão, por que que o Brasil, como um país de maioria cristã, é tão perigoso para as mulheres? Por que se morrem? Por que são assassinadas tantas mulheres no Brasil? Então, existe um abismo entre o altar, entre a religião e a realidade.
83,6% da população brasileira é cristã, 56,7% católicos, 26,9% de evangélicos, dá 83,6% da população brasileira é cristã, que deveria estar pregando igualdade, né, amor oblativo, que deveria estar pregando o mandamento de não matar, não matarás. Mas por que se morrem tantas mulheres? Por que se matam tantas mulheres? Por que tantas mulheres são vítimas das mais diversas violências, não só físicas, mas patrimoniais, morais? Essa é uma pergunta que a gente deveria se fazer enquanto cristão. No Brasil, né, 1.492 mulheres foram assassinadas em 2024 simplesmente por serem mulheres, ou seja, crimes de feminicídio. O maior número da série histórica que foi iniciada em 2015. 63,6% das vítimas de feminicídio são mulheres negras. Ou seja, as mulheres negras têm um risco de morte 1,7 vezes maior do que de mulheres brancas. Então, tem um perfil racial. A violência contra a mulher tem um perfil racial. E o mais alarmante, 80% das mulheres foram mortas por parceiro ou ex-parceiros. E 64,3% dos crimes ocorreram dentro da própria residência. Dentro do lar, dentro da família, onde era para ser local de amor e cumplicidade, parceria. Mas é lá onde as mulheres estão sendo assassinadas. Isso sem a gente falar nos estupros, né? 87.545 vítimas de estupros registradas só em 2024. Uma mulher é vítima de estupro a cada 6 minutos. 76,8% desses casos de estupro são de vulneráveis, ou seja, de meninas menores de 14 anos. E 65% desses crimes ocorrem aonde? Dentro de casa. Não é num banheiro com uma trans. É dentro de casa. Não é no banheiro com um homem trans ou com uma mulher trans. É dentro de casa. Não é na comunidade LGBT. É dentro de casa. É o pai, é o padrasto, é o avô, é o pastor, é o tio, é o irmão, é o amigo. Isso sem a gente contar que boa parte dessas violências, desses crimes, não são notificados. Então existe uma subnotificação. Então o retrato da violência contra a mulher é alarmante, né? Existe uma cultura também de silêncio. Então nas igrejas, quando a mulher é vítima de uma violência, quando a mulher apanha do marido, o que é que o pastor e o padre em geral dizem? Perdoe, reze por ele, não denuncie, né? Quando uma liderança religiosa comete um abuso, o que é que se diz? Não fale da liderança religiosa. Deixe que Deus acerte as contas com a liderança religiosa. Não fale do seu pastor, não fale do seu padre. Né? A cultura do silêncio ela é incentivada dentro dos nossos ambientes religiosos. Então há um mecanismo que silencia as vítimas. O próprio discurso religioso deturpado, que exige essa submissão irrestrita, tem uma pressão comunitária, né, para salvar o casamento a qualquer custo, né, carregar a sua cruz, perdoe, é a sua cruz. Isso faz a vítima permanecer no ciclo de violência até o caso de óbito, até um assassinato. Então, justificar a opressão e a violência com textos sagrados é um desvio ético gravíssimo. Na minha opinião, é pecado grave, mortal. A violência, ela é o oposto do evangelho. A gente não pode normalizar a violência. A violência é o oposto do evangelho. E é um absurdo a gente usar o evangelho para justificar a violência. É um absurdo com o próprio texto, com os próprios autores e autoras desse texto, com o próprio Deus que inspirou esse texto. Então, se a gente comparar, né, o evangelho real, né, o projeto de Deus e de Jesus,
com o que é pregado nas igrejas, o que é pregado é muitas vezes um machismo tóxico, né? Que a mulher é criada meramente para servir, deve se subordinar ao homem, isso é o que se pregam em muitas igrejas, mas o que é que o texto diz, o que é que a Bíblia diz? Que a mulher foi criada em perfeita parceria, em igualdade ontológica, tem igual dignidade. Nas igrejas se prega que o homem é o chefe dominador, a mulher é posse do marido, ele é o controlador, ele é a cabeça. Mas o que significa cabeça no texto bíblico, né? Significa amor oblativo, significa entregar-se totalmente, completamente, até a morte pelo seu amado. Nas igrejas se prega uma exigência unilateral, arbitrária, hierárquica e silenciosa. A exigência é só para a mulher. Já o Evangelho traz um chamado majestoso, belíssimo, a uma reciprocidade radical, uns com os outros no temor do Senhor. Nas igrejas, o machismo tóxico estabelece uma hierarquia. No texto bíblico, essa hierarquia não existe. Homens e mulheres têm igual valor, a mesma vocação e a mesma corresponsabilidade. Então existe um abismo entre a fé e a vida, entre o que deveria ser pregado e os reflexos na sociedade. E vamos terminar esse vídeo com uma frase do Papa Francisco. A luta pelos direitos das mulheres é uma luta contínua. Precisamos continuar lutando por isso, porque a mulher é um presente. Deus não criou o homem e depois lhe deu um bichinho de estimação para brincar. Ele criou os dois iguais, homem e mulher. Mas, infelizmente, a Bíblia, as Escrituras Sagradas, estão sendo usadas para, consciente ou inconscientemente, justificar violências das mais diversas sobre as mulheres. Violências que muitas vezes custam a vida dessas mulheres. Então eu faço um apelo não só ao Frei Gilson, mas a todos os pastores, padres que têm a responsabilidade de pregar, de falar para multidões, que pensem um pouco, que reflitam, porque aquilo que sai da sua boca pode estar, direto ou indiretamente, assassinando uma mulher amanhã. Paz e bem.